Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está estudando o livro do profeta Ezequiel. Nós estamos nesta semana estudando o capítulo 8 do profeta Ezequiel. E como pano de fundo nós temos a escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas. O tema do trimestre é a justiça divina e o subtema trata da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos já diante da lição de número 3, que fala das abominações do templo, as abominações do templo. Ezequiel, como os demais, perguntavam a Deus o porquê. Senhor, por que o teu povo está indo para o cativeiro? Senhor, por que o teu povo está sofrendo? Senhor, por que um ímpio como Nabucodonosor é utilizado por ti para levar o teu povo para o cativeiro? Que mal o teu povo te fez? E o Senhor então explica na segunda visão a Ezequiel o motivo, e é o que nós vamos comentar, ou vamos dar continuidade ao comentário agora. Nós estamos diante do nosso quarto vídeo da semana. Nós na segunda-feira já falamos sobre a chocante descrição das práticas abomináveis no templo. Assista aí o vídeo da segunda-feira. Na terça nós falamos sobre o culto do bezerro, fazia parte do pacote de abominações. Então abominações e nestas tinham culto ao bezerro. Na quarta, que foi ontem, falamos que a prostituição era parte do culto aos deuses. Então você já começa a imaginar o que o povo de Deus estava fazendo. E hoje, quinta-feira, nós falaremos sobre o culto pagão é o mesmo que prostituição espiritual, com base no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo 8. Você já deve preparar aí a tua Bíblia para acompanhar essa leitura conosco. Este é o nosso quarto vídeo. Nós fazemos 6 vídeos, então, querendo Deus, ainda teremos mais 2, o da sexta e o do sábado. E você deve assistir todos, estão todos sendo colocados numa mesma capa para você assistir. E eu já aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, curtir, comentar, acionar o sininho das notificações, porque assim haverá uma comunicação entre mim e você, entre nós e o YouTube, né? Você vai evangelizar outros e assim por diante, tá bom? Vamos lá ao texto de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 8. O tema da semana é as abominações do templo e a epígrafe de hoje diz: o culto pagão é o mesmo que prostituição espiritual. Vamos lá. Diz assim Jeremias capítulo 3, lembrando que Jeremias foi o profeta que estava em Jerusalém no momento em que Nabucodonosor levou o povo para o cativeiro babilônico. Aí nós temos o livro das Lamentações de Jeremias. E o capítulo 3, ou o livro do profeta Jeremias, melhor dizendo, como um todo, é a preparação para este acontecimento. Jeremias é aquele simples descendente de sacerdote que foi tirado de uma cidade pequena, que passava a vida inteira se preparando, assim como aconteceu com Zacarias, para servir um dia no templo. E quando Jeremias chega para prestar o seu serviço, Jeremias começa a profetizar diante da nação. E grande parte da profecia de Jeremias era dizendo ao povo que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Vamos ver o que diz aqui, que justificativa é dada por Deus por intermédio de Jeremias para que o povo fosse para a Babilônia. Diz assim o versículo 8 do capítulo 3 do livro de Jeremias. Então Deus vem dando algumas opções, aí chega quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi, ou seja, foi por causa disso que eu despedi Israel. Aqui é uma metáfora à carta de divórcio, à carta de desquite. Naquela época, por causa de Moisés, nós já discutimos em outros vídeos aqui, os maridos poderiam dar carta de divórcio às suas mulheres. E Deus está dizendo que fez um ato semelhante a Israel. Qual Israel? A nação toda? Não. As 10 tribos do norte. Porque desde Jeroboão, filho de Nebate, que o reino, que eram 12 tribos, dividiu-se. 2 ficaram ao sul, 10 ficaram ao norte. E como Jeroboão, filho de Nebate, introduziu a idolatria, nós já comentamos sobre isso também,
Deus então avisou por intermédio dos profetas, os profetas do reino do norte, e o povo não ouviu, não se deu por avisado, e o Atalaia dizia: quando vier a palavra do Senhor e o povo não se der por avisado, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Deus então ordenou que os assírios viessem e invadissem as 10 tribos do norte. Os assírios vieram e entraram em Israel, pois as 10 tribos do norte ficaram com o nome Israel por causa da questão política. Israel era a nação como um todo, mas na hora que eles dividiram, 10 tribos ficaram ao norte, só 2 ao sul. Então o nome Israel seguiu com as 10 que estavam ao norte. Então o Senhor autorizou que entrassem lá, que tirasse o povo da terra e levasse cativo. Aí eles fizeram o seguinte: tiraram o povo da terra, levaram as 10 tribos cativas e trouxeram povos de outras terras e colocaram lá. Inclusive é o motivo da intriga entre os judeus que ficaram, e os samaritanos que ocuparam essa terra na parte de cima. O Senhor está dizendo: por causa desta rebeldia, por causa deste adultério, porque eles adulteraram, em vez de servir ao Deus verdadeiro, eles foram servir outros deuses. Então, neste contexto, servir a outros deuses é uma espécie de adultério. Espécie não, é adultério para com Deus. Aí nós já vamos aumentando, abrindo o leque aqui e observando no culto que nós prestamos a Deus. Quando nós prestamos o culto a Deus e a adoração do culto não é exclusiva a Deus, o louvor do culto sai-se a voz, mas Deus não está recebendo adoração, porque quem canta não está adorando. Há uma diferença entre louvar e adorar. Louva-se pelo que alguém faz. Poxa, fulano de tal fez tal coisa, então eu louvo a ele, eu agradeço, eu aplaudo, parabéns, você é isso, você é aquilo, poxa, muito bom, muito obrigado. É um louvor. Adoração é quando você adora pelo que a pessoa é, independente de fazer ou deixar de fazer. Isto é adoração. E em muitos cultos que nós participamos, tem até um livro interessante aí que diz: é um culto ou é um show? É um culto ou show? Lendo o livro tem hora que eu dou umas risadas sozinho. É culto ou é show? Ah, nós vamos fazer um louvorzão, tá? O louvorzão é culto ou é show? Ah, nós vamos fazer uma vigília, certo, top. A vigília é culto ou a vigília é show? Ah, nós nos reunimos para a quinta-feira da vitória, para a terça-feira da libertação, para o domingo da palavra, para o culto do poder. É culto ou é show? Me admira quando eu vejo uns carros de som na rua. Olha, hoje na igreja tal, na rua tal, no número tal, assim, neste bairro, estará conosco o grande homem de Deus, aquele que faz, que acontece, não sei o que. Venha, receba o seu milagre, traga isso, traga aquilo outro, vitória garantida. Não é assim que funciona, gente. É culto ou é show? O pessoal estava cultuando, as 10 tribos do norte estavam cultuando. Sim, mas eles estavam cultuando a quem? Qual era o tipo de adoração que eles estavam fazendo? Porque quando nós aprendemos a adorar, a nossa adoração não se cala, o nosso ser se rasga. Nós nos entregamos diante de Deus, porque nós estamos adorando. Só que muitas vezes a gente participa das cerimônias em variados locais, até na igreja onde eu congrego, e você percebe um ritualismo necessário. É preciso ter uma ordem, é preciso ter hora de começar, hora de terminar, é preciso ter uma ordem para tudo. Mas as coisas permanecem dentro de um ritualismo onde você não percebe ali o incentivo à adoração, o incentivo à prestação de um culto a Deus. Nós levamos as crianças ao culto, nós levamos os jovens, adolescentes, levamos os visitantes, mas não ensinamos tais pessoas a prestarem um culto de adoração. Prepara-se a melhor roupa, está correto. Dá-se uma afiada na garganta, está correto. Tem as melhores músicas, está correto. Mas às vezes a música ela só pega a apresentação do músico, ou a música pega a apresentação do cantor, ou até a mensagem pega a apresentação do pregador. Bem recente houve um culto, houve uma mensagem, houve uma apresentação, melhor dizendo, aí alguém disse: nossa, foi poder. Aí a pessoa perguntou, ele falou sobre o quê? Ah, eu não sei. Qual foi a mensagem que deixou? Então nós precisamos entender que precisa haver uma mensagem. O culto tem que ter a sua ordem e o culto tem que ter por exclusividade a adoração a Deus. Senão, poderá estar havendo a prostituição espiritual
no contexto do que é ensinado hoje. Certa vez eu encontrei alguém numa livraria de um irmão aqui da cidade, aí a pessoa estava comprando óleo, um vidrão de óleo desse tamanho assim. E o irmão tem muito óleo lá. E eu disse, rapaz, tu consegue vender isso aí? Porque para mim, os obreiros do presbítero para cima, ele deve ter um frasquinho de óleo guardado ali dentro do paletó, para na hora que ele for orar por alguém, o enfermo, ele ungir o enfermo com óleo. Ele mera ali a pontinha do dedo e coloca na cabeça da pessoa e o consumo daquele óleo ali é mínimo. E a pessoa estava comprando de litro e aquilo me admirou. Eu digo, vocês vão usar isso aí como? Aí ele disse, não, este aqui nós vamos enterrar. Vocês vão enterrar? Esse aqui nós vamos enterrar. E nós vamos desenterrar outro hoje. Então a gente tira um e coloca o outro. Eu digo, tá, mas vocês vão enterrar e vão desenterrar para qual fim? Não, aquele que a gente enterra, deixa lá por 7 meses. E o que a gente desenterra, a gente retira ele de lá por oração. Isso foi dito a mim. Tira de lá por oração e a gente leva ele para a igreja e aquele que a gente coloca o óleo em cima, a pessoa já é batizada com o Espírito Santo imediatamente. Imagine a cara que eu fiz quando eu ouvi aquilo. Nós precisamos tomar cuidado para o nosso culto não estar pautado em amuletos. Uma vez eu visitei um determinado pastor aqui na cidade e ele tinha suas relíquias. E dentre suas relíquias estava um negócio lá assim, meio acinzentado, numa embalagem de plástico. Aí eu cheguei lá, olhei tudo aquilo ali, vi folha de oliveira, vi a santa água do Mar Morto. não, vi água do Rio Jordão, o santa água vocês vão ver daqui a pouco. Vi folha de oliveira que Jesus chorou embaixo dela, vi tudo aquilo. E quando eu peguei aquele negócio, comecei a apertar assim, parecendo graxa, gostoso de apertar, né? Mas dedo no plástico. Aí ele gritou lá, cuidado meu irmão, não faça isso. Aí eu parei assim, o que foi? Ele disse, não, isso aí é a santa lama do Mar Morto. Eu, hã? Vem cá, se foi tirado do Mar Morto, eu entendo que foi amaldiçoado. Santa lama do Mar Morto? O Mar Morto agora está até recuperando, os bolões que estão surgindo lá, está mostrando que o Mar Morto está começando a recuperar, porque aponta para o período do milênio, onde ele terá vida dentro de si. Mas observem que os cultos, eles estão perdendo um pouco aquele dinamismo do adoração exclusiva a Deus. E aqui Deus está dizendo, eu liberei Israel, dei carta de divórcio a Israel, porque Israel adulterou contra mim. A nação, as 10 tribos adulteraram contra Deus. Aí continuou, e dei-lhe seu libelo de divórcio. Eu a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Aí ele continua dizendo, vi que a aleivosa Judá, a aleivosa é espalhafatosa, é tendenciosa, Maria vai com as outras, vi que a aleivosa Judá é maliciosa, etc. Sua irmã, porque era Israel e Judá, aqui é uma metáfora, quem vai interpretar esse texto bíblico tem que entender do que é metáfora, sua irmã não temeu. Poxa, as 10 tribos, 2 tribos se corromperam, 10 tribos se corromperam, 2 permaneceram, mas o Senhor avisa e mesmo assim as tribos do norte, as 2, a Judá, não temeu, não vai acontecer conosco não, nós temos o templo, nós temos o templo, nós temos a arca, nós somos a descendência de Judá, conosco está a descendência sacerdotal, não, nós somos tudo, conosco não acontece nada disso não. Temer para quê? E entraram no mesmo caminho da outra irmã, que Deus disse que já tinha cometido a prostituição espiritual. Mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. A própria Judá praticou os mesmos atos que Israel tinha cometido. Aí Deus disse, é por esse motivo, Ezequiel. Aqui ele deu o recado para Jeremias, mas nós estamos dentro do profeta Ezequiel. É por esse motivo, Ezequiel, que Israel foi parar no cativeiro. Israel foi parar no cativeiro porque esqueceu-se de mim. Foi parar no cativeiro porque adorou os deuses das outras nações. Foi parar no cativeiro porque cometeu os mesmos pecados das outras nações. Porque o templo não estava sendo utilizado para a minha adoração, mas para adorações pagãs. E aí cada um interprete o que anda fazendo. E porque eles cometeram o adultério espiritual. Nós vamos encerrar por aqui dizendo a você o seguinte, se você vai ao culto
Procure ir no culto para servir a Deus, para adorar-lhe. Qualquer outra coisa no culto que tirar este lugar de Deus, vá para o conceito aí teológico do que seja idolatria, e você vai compreender. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Qualquer outra coisa ou pessoa que ocupar o lugar de Deus está cometendo idolatria, e Deus é zeloso, não dá sua glória a outrem. Cuide-se para não estar participando de um show, de uma apresentação, em vez de um culto. E a Bíblia diz, no Salmo 119, me parece, que o Senhor busca os que o adorem. O Senhor busca os que o adorem. Jesus Cristo disse em resposta daquela mulher, lá a samaritana, a mulher diz bem assim, nossos pais adoravam naquele monte. Vocês dizem que é em Jerusalém que a gente tem que adorar. E Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai ou ao Pai em espírito e em verdade. Vamos rever os nossos conceitos para que não acabemos por passar por punições como passaram as tribos do norte e do sul. Que Deus te abençoe e que sirva para alguma coisa estas pequenas reflexões, porque adoração exclusiva somente a Deus. Quando eu digo somente a Deus, você coloque quem você quiser aí. Não, só a Deus. Ao pastor, não. Ao cantor, não. Ao pregador, não. Não, só a Deus. Ponto. Deus te abençoe. E amanhã, querendo Deus, a quem a gente adora, evitando o risco de cometermos qualquer adultério espiritual, estaremos falando sobre a corrupção nos vários segmentos da sociedade era parte das abominações. Vamos sair do templo e vamos para o meio do povo e vamos perceber que eles cometiam esse tipo de prostituição lá no meio da sociedade também. Fiquem todos com Deus. Não esquece de se inscrever no nosso canal aí não, tá bom? Até mais.